Boa noite, meus amigos, amados, seguidores do ministério, ouvintes, vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês que já acompanham o nosso ministério. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero falar nessa pregação. Essa é uma pregação exclusivamente voltada para aqueles que estão em busca da restauração do casamento. Esse ministério já deixou muito claro que não é a favor do segundo casamento e que, de acordo com a palavra de Deus, só existe um verdadeiro casamento, o primeiro casamento. Isso já foi deixado claro em Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, Coríntios, exaustivamente, já falado em vários vídeos, nos primeiros vídeos desse ministério. Mas nós não cansamos de ver pregadores, pastores, presbíteros, aqueles que se dizem bispos, né? Apóstolos, um absurdo. Nós não cansamos de ver determinadas pessoas, líderes de igreja, notícias de líderes em pé no adultério, em segundo, terceiro, quarto casamento, que abandonam a esposa da sua juventude, da sua mocidade, e Deus disse: tenho contra ti que abandonaste a esposa da tua juventude, da tua mocidade, a tua companheira. Deus vai pegá-los com muita força no final, no juízo dos tempos. Vamos falar sobre esse tópico muito importante. À medida que aumenta o divórcio, também nós temos visto aumentar o número de pessoas em busca da restauração. Com a graça de Deus, existe uma grande quantidade de pessoas que têm sido conscientizadas, mesmo que infelizmente através da separação e do divórcio, têm sido conscientizadas, têm caído em si e percebido que não existe segundo casamento para Deus. Segundo casamento nada mais passa do que um adultério legalizado pela lei humana. Nada mais do que isso. Ora, vamos raciocinar o seguinte. Se Jesus tivesse deixado brecha para segundo casamento através de adultério, e lembrando que ele não usou a palavra mocheia, e sim a palavra porneia, e que Mateus foi escrito para o noivado judaico, não para o casamento. Então nós sabemos que se Jesus tivesse feito isso, o homem ainda teria escapatória, pois basta o seguinte: eu, marido, não quero mais coabitar com a minha esposa, então vou adulterar. Então, se eu adulterar, o casamento está acabado, eu posso contrair matrimônio com aquela outra mulher com a qual eu estou adulterando. E quando eu enjoar daquela outra segunda, eu adultero de novo e vou para uma terceira. Vocês acham mesmo que Deus vai legalizar isso? Vocês acham mesmo que Deus vai aceitar isso? Óbvio que não. As pessoas estão querendo colocar Deus à sua maneira. Muita gente pensando que Deus é idiota, que Deus é algum tipo de retardado que não conhece os pensamentos mais profundos do ser humano, que ele já não antevê o comportamento humano ao criar as suas leis. Ora, vejamos. Basta então eu adulterar para legalizar o segundo casamento. Aí fica fácil, não fica? Assim como basta eu ter um filho com a mulher para então ficar assim concretizado uma família. O ser humano tem cada ideia. Realmente somos uma raça estúpida, ignorante e perecemos por falta de conhecimento. A família não começa com o filho. Deus não criou o filho, Deus criou marido e mulher, Adão e Eva. Mostrando que o mais importante de tudo não são os filhos, e sim o casamento. Que o marido cuida da esposa e a esposa cuida do marido. Os filhos são, então, em segundo lugar, não em primeiro. Em segundo lugar, a coroa do casamento.
É preciso que vocês entendam o seguinte: marido cuida primeiro da esposa, a esposa cuida primeiro do marido e ambos então cuidam dos filhos. Pois se não houver cuidado entre marido e esposa, a família acaba. Há divórcio, a separação, há adultério com novo casamento e criação de mais família e nova família, e aquele casal que se juntou vai ter mais filhos e se separa e tem filhos de novo, vira uma miscelânea, uma bagunça, irmão que não sabe que é irmão de quem, primo que não sabe que é primo de quem, e a família e a terra cada vez mais repovoada. Uma superpopulação, até nisso é prejudicial. Deus pensou em tudo. O ser humano é que é estúpido, é ridículo, não pensa em nada. Aí me vem, algumas pessoas dizem, mas Deus não vai de forma alguma destruir uma família para restaurar outra. Ué, mas você, ser humano estúpido, ignorante, fornicador, adúltero, maligno, maldoso, inimigo de Deus, você pode destruir a família para fazer outra. A primeira e única verdadeira família você pode destruir para fazer uma segunda. Mas Deus não pode destruir a segunda família para desfazer a porcaria dos seus erros. A porcaria que você fez. E dessa forma ainda te quebra, de quina, te salvar do pecado, do adultério e do fogo eterno do lago de fogo e enxofre. Você, ser humano, pode destruir tudo e acha que vai fazer uma segunda família e Deus não pode fazer nada. Você é louco. Você vai ser destruído. Não há segundo casamento. Romanos 7. Coríntios 7. Lucas, Marcos, Mateus. Falam claramente isso. Não se enganem. Segundo casamento é apenas uma forma de dar legalidade ao adultério. Legalidade humana. E algumas pessoas vêm com a desculpa de aquele versículo muito conhecido em Mateus capítulo 18, versículo 18, em que Jesus disse aos apóstolos. As pessoas pegam um versículo tão complexo, aliás, um texto tão complexo como é Mateus 18, e tiram um pequeno trecho para dar legalidade ao divórcio. Sendo que esse texto e esse versículo não tem nada a ver com o divórcio. É o ser humano que vai pagar caro no dia do juízo. Pois esses estarão do lado esquerdo de Jesus. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse ser humano que pega um versículo, uma parte isolada ainda do versículo 18, do capítulo 18 de Mateus, onde diz, com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ora, Jesus está dando poder aos apóstolos. Ele não está dando poder a você, marido, você, esposa, para desligar do seu casamento. Ele não está dando poder para pastor nenhum desligar nada. Nem para padre, nem para bispo, nem para papa, nem para ninguém. Jesus nunca deu autorização para segundo casamento. Se for assim, se eu levar ao pé da letra isso e quiser colocar dentro do contexto do casamento, então eu tenho que colocar também no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, onde então no capítulo 1, no versículo 10, diz assim, nosso Deus diz o seguinte, vê, eu hoje concedo a ti autoridade sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Bom, Deus então se me deu autoridade, deu a mim, deu a você, deu ao pastor, deu ao papa, deu ao bispo, a quem raio você quer que ache que Deus tenha dado autoridade para desligar o seu casamento, usando o versículo, o que eu desligo na terra será desligado no céu, colocando isso no contexto do divórcio,
Então eu posso entender claramente pelo versículo 10 do capítulo 1 do livro de Jeremias, que Deus me concedeu autoridade sobre todas as nações e reinos da terra, e eu posso arrancar, posso despedaçar e posso destruir e exterminar aqueles que se opõem a mim. Aqueles que se opõem à minha ideia, à minha forma de pensar, aqueles que se opõem, inclusive, à verdade que está na palavra de Deus. Deus me dá autoridade para matar, para exterminar, para despedaçar e para destruir. Nenhum pastor, nenhum padre, ninguém, nenhum ministro pode levar esses 2 versículos de Jeremias e Mateus ao pé da letra e colocar isso dentro do casamento. Pois então também poderia despedaçar e destruir, exterminar a minha esposa, e você, esposa, poderia despedaçar e destruir o seu marido. Basta que ele não satisfizesse os seus desejos e nem estivesse de acordo com os ritos conjugais. E nem fosse uma pessoa fiel a Deus. Sai dela, povo meu, assim diz a palavra. Os pecados de Babilônia, a grande, são imensos. E ela foi destruída. E essa nova Babilônia, que é a terra de hoje, esse fim dos tempos, que esse conjunto de igrejas malignas, ela será exterminada. E aqueles que estiverem com ela serão exterminados juntos. Aqueles que estiverem nela. Pois diz a palavra de Deus, em Apocalipse, caiu Babilônia grande, e foi grande a sua queda. Você quer estar na Babilônia e cair com ela? Eu acredito que não. Ninguém quer. Ninguém, sã consciência, vai querer isso para si mesmo. A destruição. Ninguém, sã consciência. Então jamais caia na ideia, na falácia, na heresia estúpida. Você que está lutando pelo seu casamento, pelo seu primeiro e verdadeiro único casamento. Você que tem dúvida. Você que está perdido em vários ventos de doutrina. Pegue esses 2 versículos, desses 2 capítulos, desses 2 livros da Bíblia. E compare e veja que esse ministério fala a verdade. E que não há de forma alguma, assim como está Romanos 7, Coríntios 7, deixado claro, não há de forma alguma possibilidade de segundo casamento. Segundo casamento é um adultério disfarçado de legalidade humana, sob a capa de legalidade humana. Se você colocar Mateus 18:18 ao pé da letra, onde Jesus fala aos apóstolos, dará aos apóstolos determinado poder, você então vai ter que interpretar Jeremias 1, versículo 10, também ao pé da letra, e se sentir no poder de arrancar, despedaçar e destruir e exterminar qualquer ser humano, qualquer ser vivo que se oponha a você. Isso é loucura. Isso é insensatez. Isso é uma estupidez. A pessoa vem dizer, volto a repetir, que Deus não tem nenhum interesse, não teria nenhum interesse em destruir um segundo casamento para restaurar o primeiro. Ora, mas se o primeiro casamento é o que vale, eu vou te dizer uma coisa, Deus não está interessado em pensamentos de filho, não. Deus não está interessado em birra de filho, sobre o que o filho pensa ou deixa de pensar, não. Eu já falei aqui que Deus é fiel a ele, aos pensamentos dele. Ele é fiel ao nome dele, é tudo por ele, para ele, são feitas todas as coisas para a glória dele, não é para a sua. Desista de pensar que é algo para a sua glória. É tudo para o nome dele. E eu vou te dizer uma coisa, seus pensamentos não são nada, só porque Isaías 55 diz o seguinte no versículo 8, afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos.
Em outra tradução diz o seguinte: os meus pensamentos são mais altos que os seus, e os meus caminhos mais altos, melhores que os seus. Você quer comparar o pensamento humano, o seu pensamento, com os pensamentos de Deus? As pessoas querendo comparar as suas próprias leis, as suas próprias ideias com as ideias de Deus, e achar que Deus está, a justiça de Deus está diretamente ligada ao raciocínio humano, à justiça humana. A justiça humana não é nada perto da justiça de Deus, que é perfeita. Um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo criou, que tudo fez. Um Deus que estabeleceu ordem em todas as coisas, numa natureza perfeita, onde nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Pare agora. Abandone. Se você está no segundo casamento, abandone. Não importa se você tem filhos. Ah, já tem filhos, ela já tem filhos. Isso aí para Deus não é nada. Deus não quer saber disso. Deus quer saber da senda certa, da senda reta, da senda estreita. Não importa o que aconteça. Não importa. Ele vai colocar as coisas no devido lugar para a honra e glória do nome dele. Não importa se é segundo, terceiro, quarto casamento, quinto, sexto, décimo. O que interessa para ele é a palavra dele. A palavra dele diz que o primeiro casamento é o único casamento. Então abandone essa senda de adultério. E você que está em luta e está em dúvida pela restauração, não tenha dúvida. Você está no primeiro casamento, está lutando. O marido é teu, a esposa é tua. Santifique-se e será restaurado. Busque a senda reta. Busque a senda estreita. A restauração está a caminho. Pois Deus diz: e deixará o homem e a mulher, o seu pai e sua mãe, e se tornarão uma só carne. Aqui é a definição de uma só carne, eu já deixei bem claro nos primeiros vídeos desse ministério. O livro de Coríntios mostra muito claramente a definição de uma só carne, dizendo que o marido santifica a esposa e vice-versa. Não disse o segundo marido, nem o terceiro marido. Disse o marido. Entende-se claramente o único marido, a única esposa. Se alguém vier, algum pastor, ministro, quem quer que seja, vier lhe dizer que porque a pessoa casou de novo, desligou na terra, então desligou no céu, saia da onde essa pessoa estiver, saia de perto, não ouça. Essa pessoa está em erro, em engano, em heresia. Está pregando contra a palavra de Jesus Cristo. E vai pagar caro por isso. E se você for na ideia dessa pessoa, com certeza, você queimará no fogo da eternidade, junto com essa pessoa, abraçado com Satanás. Essa é a palavra deste vídeo. Estaremos juntos aqui até quando Deus quiser, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, convido-lhes a compartilhar, a dar like, dislike, a comentar, sugerir, criticar, o que for necessário para o crescimento desse ministério, para a honra e glória do nosso Deus. Lembrando que compartilhar não é só uma forma de dizimar, mas uma obrigação. Pois a verdade de Deus precisa se espalhar e você é chamado, todos nós temos o chamado para a pregação do Evangelho. Somos obrigados a isso, a compactuar para a glória do nome do Senhor, para que a palavra possa ser espalhada e o máximo de pessoas no mundo sejam alcançadas, tanto para a salvação quanto para a destruição. Ninguém quer que Deus o acuse
de não ter pregado a palavra em tempo oportuno, quando tinha então condições e consciência disso. Pois o peso da alma condenada recairá sobre a sua cabeça, sobre nossas cabeças, quando nós temos condições de pregar a palavra, de mostrar a palavra, e não fazemos.